Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui e que a gente possa se inspirar e superar situações difíceis, como a situação da Márcia aqui, né? Márcia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado participar aqui do canal e eu quero conhecer a sua história. Obrigada, Roberta. Sou eu quem agradeço a oportunidade. Bom, a minha história é sobre um assunto que acredito que esteja assim, sendo muito falado, né, na atualidade, que é sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Né? Tem se falado muito em burnout, e o que aconteceu comigo foi um esgotamento mental e juntamente com uma doença física também. Então, eu posso já começar? Sim, com certeza. Então, eu estava trabalhando numa empresa, né? E no ano de 2022 era um ambiente muito adoecedor. O ano de 2022 lá foi muito atípico, porque a empresa estava passando por algumas questões, então acabou exigindo muito mais da gente do que já era exigido mesmo. E quando eu falo de ambiente adoecedor, eu estou falando de assédio mesmo. Né? Era realmente um ambiente muito complicado, assédio, era gritos, enfim, uma série de coisas, e eu acho que eu vou preferir falar de mim do que da empresa. E em 2022 eu comecei a adoecer muito. Eu comecei a ter muito resfriado um atrás do outro, dor de cabeça, dor de garganta, coisas assim que eu nem são coisas que eu tinha, né? Dor de barriga, pressão. Eu tive uma infecção no nariz pro lado de fora, não foi nem do lado de dentro, que eu precisei ficar uma semana afastada, porque meu rosto inchou muito. Eu fui em dermatologista clínico, eu fui até em reumatologista, não chegava a uma questão do que era, e a minha saúde começou a ficar muito abalada. E eu imaginava que eu estava com baixa imunidade, que é o que a gente costuma falar, né? Mas já eram os primeiros sinais de esgotamento. No final de 2022, eu também comecei a sentir uma dor na coluna lombar, mais especificamente nos glúteos. Ela irradiava para a perna, dava assim. À medida que você ia ficando sentada durante o dia, começava a dar umas fincadas e tudo, e eu fui levando. Eu fui no médico, eu até demorei um pouquinho para ir no médico, fui no médico, fiz os exames, ele me orientou, segui o que ele falou em partes, né? Eu trabalhava muito sentada, devido ao trabalho que eu fazia, eu tinha que ficar muito tempo sentada, e isso piorou bastante a minha condição. Por outro lado, lá também tinha muita escada, e às vezes eu precisava subir e descer a escada várias vezes por dia. E isso, apesar de ser o oposto de ficar sentada, também me fazia mal naquele momento. E eu fui levando, Roberta, sabendo que eu não estava bem, sabendo que eu não estava legal, mas assim, eu tinha que produzir, eu tinha que fazer, eu tinha que dar conta, eu tinha que conseguir. Eu meio que tinha assim, uma ideia de que eu tinha que ser a super mulher, a super profissional, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que dar conta. E assim, eu faltava fisioterapia, às vezes eu mascarava uma dor com um remédio, e eu não queria mesmo assim, entregar os pontos de que eu não estava bem. E eu também sabia, no fundo eu sabia que a empresa não ia me acolher doente. Bom, com relação a por que você não saiu da empresa? Sair da empresa não é uma decisão fácil, acho que para ninguém. Né? Envolve muita coisa, envolve questão financeira. O meu marido também estava passando por uma situação complicada no trabalho dele na mesma época. Eu procurei outros trabalhos, eu cheguei a fazer entrevista, mas infelizmente não deu certo. Eu tenho uma questão também de ter dificuldade de abandonar alguma coisa, abandonar um projeto, de abandonar um trabalho, de me comprometer demais, né? E isso eu também preciso
continuar melhorando, não ser tão extremista quanto eu fui. E, por outro lado, eu também sabia que aquela dor que eu já estava ali, já tinha algum tempo, não era uma coisa boba, e eu ia precisar de um plano de saúde. Eu comecei, inclusive, na mesma época, eu cheguei a ir numa consulta no posto de saúde para eu entender como é que funcionava, né? E por ser uma especialidade, aí eu já levei o primeiro banho de água fria, já me falaram que era uma coisa muito demorada, porque teria que ser um ortopedista especialista em coluna, e isso é fila, né, para as pessoas conseguirem consulta. E eu fui levando o meu dia a dia dessa forma. E aí eu passei a ter, né, esses dois problemas: o esgotamento mental e o físico também. Havia dias no meu trabalho que eram normais, e havia outros dias que eram assim, insustentáveis, era muito difícil. Então eu comecei a ter, eu perdi o prazer mesmo pelas coisas que eu fazia, eu perdi o pique, eu perdi o ânimo, eu comecei a fazer só o que eu realmente tinha que fazer, só o básico. Comecei a esquecer muito as coisas, desde coisa muito pequena, assim, coisinha do dia a dia, ir no supermercado, esquecer de comprar uma coisa, até coisas muito grandes. Eu esqueci um dia a boca do fogão ligada por 4 horas, a casa sozinha. E assim, Deus abençoou que não tinha nenhuma panela em cima do fogão. Meu marido, como estava trabalhando na rua essa época, ele voltou em casa e ele desligou. E aí ele me ligou, falou assim, nossa, olha o que você fez. E aí ele me fez uma pergunta que para mim foi crucial naquele momento. Ele falou assim, mas o que você fez no fogão de manhã? Porque eu não tomava café em casa. E eu não lembrei, eu não consegui lembrar por que eu tinha ligado o fogão. Então, assim, eu já estava com bastante afetada, sabe, nessa época. E com tudo isso, eu fui perdendo também a vaidade. Eu sempre gostei muito de arrumar o cabelo, de colocar brincos, pulseira, cordãozinho, essas, assim, não maquiagem pesada, mas do dia a dia. E aí eu fui perdendo isso aos poucos. Então eu comecei a ir só de rabo de cavalo, só de coque, lavava o cabelo de manhã, prendia o cabelo molhado e ia. Comecei a parar de usar brinco, hoje estou sem, mas a minha orelha está inflamada. E fui assim, parece que eu fui me desconstruindo, sabe? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E teve um dia no meu trabalho que assim, eu fui recebendo pílulas, sabe? Assim, de mim mesma, ou de Deus, ou do universo, de alguma energia. E teve uma pílula que eu recebi que também me tocou muito. Eu observei que eu estava usando uma blusa furada. Ah, você não usa roupa furada? Uso, em casa. Mas para ir trabalhar eu não usava. E aquele furo era pequenininho, mas estava furado. E aquilo ali eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas eu nem olhei, sabe? Então, assim, eu estava totalmente no automático. Totalmente no automático. O nível de irritabilidade que eu estava também estava muito grande. Então, assim, eu estava estourando muito em casa, porque infelizmente a gente sangra em quem não tem, né, nada a ver. Lá no trabalho, eu também me fechei muito, assim, eu meio que fiz uma rede ali de proteção para mim, porque eu não fui acolhida por ninguém. Eu trabalhava num setor que a maioria das pessoas eram mulheres, e eu recebi assim, zero apoio, tanto para o meu esgotamento mental mesmo, quanto para o meu esgotamento físico. Ao contrário, eu recebia muita crítica, né? Nossa, você toma remédio o dia inteiro, você toma remédio para tudo, toda hora que olha que você está com dor. E com relação ao esgotamento emocional, você é muito mimimi, você está exagerando, finge que não é com você, enfim, sabe? O acolhimento não existiu. Então, assim, à medida que passavam os dias, eu fui me fechando, porque assim, eu fui me protegendo. Eu não tinha acolhimento, não tinha ninguém por mim ali. E eu comecei a perder, assim, totalmente o interesse. Eu ia, fazia, levantava, ia embora. Eu virei, assim, um robô.
sabe? Um robô. E, ao mesmo tempo, eu ficava o tempo todo assim, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor, minha dor não melhora, minha dor não passa. E aquilo, Roberta, foi me deixando de um jeito que vai ser difícil de explicar, mas assim, eu tinha muita vontade de chorar. Só que às vezes eu chorava sem perceber. Então, às vezes as pessoas estavam conversando comigo, eu falava assim, você está chorando? E nem eu percebia. Que às vezes a lágrima ficava descendo assim o tempo todo. E eu enxugava, falava, não, eu estou com um cisco no olho, minha lente está me irritando hoje, meu óculos, não sei o quê. E eu já estava assim tão cheia de mim que eu saía, sabe? E eu com muito medo de perder o emprego, porque naquela altura eu já estava com muitos exames, eu já estava fazendo um tratamento pesado e eu já sabia que vinha alguma coisa assim muito pesada pela frente. Então eu queria segurar ao máximo, ficar lá para eu conseguir cuidar da minha saúde. Meu marido, ele sempre me deu muito apoio. Nessa época ele percebeu, ele falou, olha, acho que você devia sair, não fica mais e tudo. Mas assim, eu comecei a pensar que se eu saísse, ia acontecer alguma coisa muito ruim. Eu tinha que ficar, eu tinha que dar conta, sabe? Eu comecei a me sabotar com essa ideia de que eu tinha que dar conta, eu tinha que ficar. E aí eu me tornei outra pessoa. Eu me tornei outra pessoa. Eu tenho fotos daquela época, tenho não, eu tinha, que eu deletei as fotos, agora, recentemente. Eu não quis aquelas fotos não sou eu, assim, realmente parecia outra pessoa. Eu tive um ganho de, não estou falando só, eu tive um ganho de peso, mas não é só sobre isso. É tudo, era o conjunto. O meu rosto triste, o meu cabelo todo bagunçado, assim, eu estava desconstruída. Não era eu deletei as fotos. Eu ia guardar para um outro momento, para eu fazer um vídeo para minha família, para a gente conversar e tudo, mas assim, eu não tive coragem. Eu preferi deletar. E aí, em 2023, aí eu já estou quase pelo meio de 2023, as minhas dores elas pioraram assim muito. O médico não conseguia chegar a um diagnóstico, né? E um dia eu fui numa consulta e ele falou comigo assim, ele falou, olha, ele me deu um ultimato, ele falou, olha, do jeito que está, não vai poder continuar. Eu vou te dar um atestado que ou você cuida de você ou você continua trabalhando. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, atestado de quanto tempo? Ele falou, de 30 dias. E ele percebeu-se na minha cara que eu não tinha achado bom. E aí ele falou comigo, ele falou assim, eu não estou te entendendo, você está cuidando de uma empresa que nem é sua, mas você não está cuidando da sua saúde? E estávamos eu, ele e meu marido na sala, e aí ficou assim, foi mais uma pílula de que eu estava indo pelo caminho errado, né? Fui para casa com esse atestado, isso foi no dia do meu aniversário, dia 9 de agosto. Não apresentei ele na empresa, fiquei pensando o que eu ia fazer. Assim, eu tinha projetos lá que eu estava tocando, que era uma coisa importante, que eu não queria deixar pelo meio do caminho, que eu comecei a pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que aí eu saio, mas está tudo organizado, não vou prejudicar ninguém. 2 dias depois, eles me dispensaram, com o projeto largado, sem eu organizar nada. E aí foi assim, foi um susto, um choque, que eu fiquei pensando o que eu ia fazer, como se a linha tivesse, eu cheguei ao final da linha, e agora o que eu vou fazer? Acabou tudo, né? Eu levei um choque, mas com o passar dos dias, eu fui percebendo que, assim, eu fui parada, faltando, assim, muito pouco para eu ultrapassar o meu limite, porque os dias que vieram depois que eu saí de lá, com a minha saúde, foram terríveis. Foram dias de eu ter que ficar de cama, mas de cama mesmo, o dia inteiro deitada. Então, eu acho que eu fui assim, eu fui no meu limite, com uma ideia totalmente errada de que eu tenho que fazer
eu vou conseguir, que eu acho que às vezes a gente se cobra demais. E, por um outro lado, eu estava num ambiente em que eu fui para-raio de muita gente. Eu trabalhava no RH e eu fui para-raio assim, de muita gente, com tentativa de ajudar demais. E eu ultrapassei esse limite do ajudar. Eu acabei ultrapassando mesmo e deixei bater em mim e não bater nas pessoas. E eu devia ter reagido em alguns momentos, mas isso aí é de mim mesmo, eu não sou de bater de frente, eu não sou de responder. E o assédio moral, ele é uma coisa engraçada. Ele vai te tirando força. Então, assim, hoje acontece com você, você grita com você, te expõe na frente dos outros, você está com aquela energia. No dia seguinte, dá uma baixada. Se acontece de novo, abaixa mais. Então, vai te apagando, sabe? Vai te apagando. E já teve dia de eu sentir como se eu tivesse, assim, uma chama de vela bem fraquinha lá no final. E dizia assim, foi isso que eles fizeram comigo. Eles foram me apagando. Então, chegou um momento que eu não conseguia reagir mais de forma nenhuma. E aí foi quando eu comecei a vivenciar tudo isso, todas as doenças. Eu me transformei, eu virei outra pessoa. E foi muito difícil de eu resgatar isso. Muito difícil. Eu ainda estou no processo de resgate. Eu fiquei em casa, né? O meu diagnóstico só chegou em dezembro. Eu estava com... Eu vou ter que ler aqui, porque eu não consigo nem falar direito. Eu estava com compressão na medula espinhal e, por ter ficado tanto tempo até eu fazer a cirurgia, acabou que o caso deu uma... Né, ele ficou um pouco mais complicado, então eu tive que fazer uma cirurgia grande. Foi uma cirurgia de 8 horas. Ficou uma lesão. Eu operei em fevereiro, mas até hoje eu não estou apta para voltar a trabalhar. Eu sinto dores ainda, agora a dor já é crônica, né? Porque tem um determinado tempo para você sentir dor. Se ultrapassou aquele limite, você continua sentindo dor, já é considerado dor crônica. A minha perna esquerda e o meu pé, eles ficaram com a mobilidade deles um pouco comprometida. Eu comecei a fazer já o tratamento no Hospital Sara, que fiquei muito feliz de ter conseguido, né? Que é um hospital de referência. E estou buscando melhorar cada vez mais. Não sei o que vai ser do meu futuro, porque eu estou fora do mercado. O mercado ele é muito cruel para a gente, né, dessa faixa etária. Mas eu estou valorizando muito esse momento de cuidar de mim, sabe? De cuidar da minha saúde, de me priorizar. Eu me arrependo de não ter feito isso antes, mas, por outro lado, eu me perdoo, porque o que eu fiz achando que estava acertando. Né? Eu fiz o que naquele momento eu considerei que era o melhor para mim, e também não vai adiantar eu ficar me martirizando o tempo todo, né? Ah, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Teve gente que falou comigo assim, mas você é muito boba. Na primeira vez que você viu que você não estava boa, você devia ter largado tudo para trás e ter saído. Mas aí não ia ser eu, porque eu nunca fiz isso e não sei, não me arrependo de nunca ter feito. Mas, infelizmente, foi uma coisa que tirou as minhas forças. Eu nunca imaginei que assédio moral assim, fosse dessa forma, de tirar as forças, de você não conseguir responder, de você não conseguir reagir. Márcia, tem tantas nuances aí, né? Tanta coisa para a gente pensar, para a gente refletir, porque eu acredito muito que nós somos uma sociedade totalmente adoecida mentalmente e que nós fazemos isso uns com os outros. E no ambiente de trabalho, isso fica muito mais evidente porque você passa mais tempo no trabalho do que com a sua família, por exemplo. Né? Uhum. Se você for contabilizar as horas e você chega em casa, já
rapidamente passa, chega à noite, você tem que dormir, acorda no outro dia e começa de novo, é de segunda a sexta, geralmente, né, ainda tem só o final de semana para ficar com a sua família. Então é um ambiente que realmente, quando acontece essas coisas, ele fica muito mais evidente do que quando está pulverizado na sociedade de forma geral. Uhum. É E, isso mesmo. e além do burnout, por causa do próprio excesso de trabalho, né, pelas responsabilidades, pelo cansaço, pelo esgotamento, ainda ter que lidar com assédio moral. E, infelizmente, eu acho que 90% das pessoas CLTs vão se identificar com o seu caso, porque eu já fui de RH também, você também era de RH, você sabe Uhum. como que isso acontece, é processado dentro das empresas. E os abusadores sabem quem são as vítimas. Eles É, identificam, né, quem aceita, quem está mais fragilizado, quem está propenso, eles aceitam. Quem às vezes precisa muito daquele trabalho e está numa situação de vulnerabilidade por precisar muito do trabalho. E às uhum. vezes é uma pessoa que até se posicionaria, mas naquele momento não pode por não poder ser demitida. E principalmente pelo não ter valor. A partir do momento que você fica doente, né, você não tem um apoio. A gente até entende pelo lado financeiro da empresa, né, que é um prejuízo às vezes tal, mas pelo lado humano a gente não entende. É, Porque ali muitas coisas podem ser feitas para ficar bom para todos os lados, para você ter um acolhimento, ter um tratamento e voltar, tal, mas infelizmente isso não acontece. Então, verdade. eu acho que você vem superando isso assim de uma forma impressionante, porque você se percebeu, né? Ao invés de você se aquietar, se vitimizar, você foi se percebendo e foi aprendendo com o processo e reconectando com você mesma, principalmente nesse resgate da autoestima, né? Que faz muita diferença na saúde mental da gente, a gente Muita. recuperar a autoestima. Não só, a gente não fala só de questão. Quando a gente fala de autoestima, muita gente liga a aparência, ao aspecto físico, mas isso é Sim. só um detalhe, né? A autoestima ela vem de um conhecimento sobre você, sobre os aprendizados que você tem, sobre o que você sabe que você pode agregar na vida das pessoas. É todo um conjunto. E você vem fazendo isso para ter esse resgate. Eu acho que, além de muitas pessoas se identificar com o seu relato, muitas pessoas também vão se inspirar a fazer o mesmo. Porque muitas pessoas passaram por isso, mas tantas outras, eu tenho certeza que está vivendo isso nesse momento. E eu não sei se você pode elencar, mas qual foi o pior momento que você passou desde então? Enquanto eu estava vivendo o processo ou depois? Do início até o fim, até o momento, até agora, qual foi o pior momento? Pior momento. Eu, eu, eu acho, Roberta, assim, perguntando de rapidez, eu acho que foi a falta de acreditação, mas do outro em mim, porque eu falava, eu não tô bem, e eu percebia que, não, que as pessoas não acreditavam, sabe? E eu até vou citar assim, um fato lá, eu falei que eu não ia falar, mas não tem jeito. Eu organizava um determinado evento que tinha que descer e subir escada, e eu não estava dando conta, eu estava sentindo muita dor mesmo nessa época. Eu tomava um medicamento muito pesado. E eu falei, né, com quem estava me liderando, eu falei, olha, não estou conseguindo, será que tem como alguém me ajudar? Então, assim, colocou pessoas para me ajudar, mas ficou falando aquilo, porque eu coloquei gente para te ajudar, mas assim, não foi porque eu estava mole. E tiveram outros fatos, outros acontecimentos que teve a ver com isso, entendeu? Das pessoas não acreditarem. E é muito triste isso, porque eu sei que tem pessoas que estão no trabalho, às vezes estão machucados fisicamente, mas às vezes estão com, não sei, uma dor no coração, uma dor da alma, e que as pessoas não acreditam nelas. E ter, assim, essa dúvida sobre você, isso acho que isso é matador, sabe? E eu recebi também muito julgamento. Era umas coisas assim muito idiotas até. Falavam, nossa, mas eu conheço fulano de tal que tem essa mesma coisa e fez fisioterapia e ficou bom. Você faz e não fica bom.
sabe? E aí eu não tinha nem o que falar, o que eu ia falar? Ou senão, assim, você tem que descobrir o que é que você tem. Eu estava com um médico especialista, se ele não sabia, o que eu ia fazer? Eu estava fazendo a coisa certa, né? Eu estava no caminho certo, fazendo todos os exames. Então, assim, essa dúvida, achar que a gente está mentindo, achar que a gente está exagerando, porque você não vê a dor do outro, né? Você não sente a dor do outro, mas daí é que entra a empatia. É você se colocar no lugar da pessoa para, pelo menos, imaginar o que ela está passando. Você não vai sentir, mas você vai ter um pouco de compaixão. E eu não tive nada, eu tive zero compaixão. E isso foi muito doloroso. Geralmente eu não converso com as pessoas antes da entrevista, porque eu gosto de ir descobrindo ao longo da conversa e para as dúvidas serem genuínas e tal, mas a gente conversou antes, né? É uma exceção, e até confidenciei para você uma coisa que eu acho que pode até agregar aqui também, né? Porque eu também sou portadora de uma doença rara e grave, e passei muitos anos muito ruim também, afastada pelo INSS, muito ruim, acamada. Eu passava até 40, 60 dias, cheguei a ficar sem conseguir levantar, só levantando para tomar banho com dificuldade, e não tinha diagnóstico. E trabalhava também no RH de uma empresa. E aí as pessoas faziam essa mesma coisa, porque fisicamente teve períodos que eu parecia ótima. As pessoas falavam para mim assim, mas você não parece doente. Exatamente. Eu falava, mas como é que eu tenho que parecer para estar doente, né? Como é que eu tenho que estar? Tem que estar como, né? Mas você não parece doente. Aí uma das psicólogas que trabalhava do meu lado na mesa falou assim para mim, você já parou para pensar qual que é o ganho secundário que você está tendo com essa doença? O que você está ganhando com isso? Porque, às vezes, você não se curou ainda porque você está precisando desse ganho secundário. Aí eu falo, como que eu vou me curar se nem diagnóstico eu tenho? Eu nem sei o que eu tenho, como é que eu vou curar? Eu nem comecei um tratamento ainda porque eu nem sei o que eu tenho ainda, né? E eu só descobri depois de 2 anos de afastamento que eu descobri o que é uma doença rara e grave na tireoide e tal. Fiz os procedimentos muito invasivos, muito difíceis mesmo. E tem 1 ano, só depois que eu engravidei, eu já tinha ouvido falar sobre isso, que doença autoimune, depois que você engravida, tem grande chance de estabilizar. E foi o que aconteceu comigo. Depois que eu engravidei da minha bebê, eu consegui estabilizar. Estou estável, graças a Deus. Eu entrevistei uma pessoa antes de você, que ele me falou uma coisa que me trouxe uma identificação também. Ele falou assim que se esqueceu como é conviver sem dor, como é que é acordar um dia e não ter dor. Eu passei muitos dias assim também. Eu falava para as pessoas, poucas, né, que me ouvia, que percebia que eu tinha dor, que não achava que aquilo era moleza. Eu falava para a pessoa assim, eu esqueci como é acordar e não tá doente, não tá passando mal, não tô sentindo dor, não tá... Eu esqueci. Eu não lembrava mais. E quando esporadicamente, raramente, uma vez acontecia de eu passar pelo menos umas 2 horas sem dor, eu ficava assim, gente, realmente não... Estranho, né? Não tá doendo, não tô sentindo nada. Que bênção, nossa, como é, né? Eu esquecia, simplesmente esquecia. E Isso teve mesmo. uma coisa que chamou muito minha atenção, que eu amo a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que eu, 3 anos, eu amo ela, mas ela falou uma coisa esses dias que chamou muito minha atenção. Eu nasci prematura, com 1,5 kg. Isso, há 42 anos. Há 42 anos isso era até difícil sobreviver, né? Hoje em dia, criança de 300 e poucos gramas sobrevive, mas naquela época era mais difícil, não tinha os recursos de hoje. Então eu nasci sempre muito doente, sempre dei várias pneumonias, tive hepatite, fui várias complicações ao longo da vida. Então eu sempre tive a saúde mais fragilizada. E aí eu contei para minha irmã esses dias que a minha filha é muito resistente à dor. De que tipo ela é resistente? Ela é uma criança que ela cai, se machuca e não chora, levanta e segue o baile. Ela, depois, Bata às vezes, poeira e vai embora. Depois, às vezes, no banho, que eu percebo que aquele tombo machucou em algum lugar. Eu falei, gente, mas ela nem chorou. Esses dias ela apertou o dedo no portão e nem chorou. Pensa. Simplesmente tirou o dedo do portão e seguiu o baile, né? Que bom. Aí minha irmã falou assim, ela puxou a mim. Eu sempre fui forte pra dor. Ou seja, quis dizer que eu sou frágil, né, pra dor. Mas, será, né? Mas como é que é ser frágil pra dor? E como é que mede dor? Existe um dorsômetro, né?
que a gente pode medir a dor do outro. Eu não falei nada, mas eu fiquei pensando assim, como é que ela sabe que eu sou frágil para dor? Se ela não sabe a dor que eu sinto e o que eu suporto, né? O Exatamente. que eu suporto. Até chegou o momento de reclamar, porque eu passei muito tempo sendo muito abnegada e resiliente, eu não reclamava do que eu sentia. Até o pessoal da empresa que eu trabalhava no começo, antes de agravar muito o meu quadro, eles falavam assim, nossa, mas você tá direto passando mal, você não fala nada, porque eu saía caladinha da empresa e ia na clínica lá para tomar um remédio, outro, né? Porque a empresa tem um hospital próprio. Aí eu dava uma passadinha lá para melhorar e eu não reclamava. Então, até eu chegar no momento de reclamar, realmente é porque estava insuportável. E aí eu penso, né? Como é que as pessoas acham que eu sou mole, que eu tô de mimimi, se elas não sentem o que eu tô sentindo? Exatamente, eu senti muito isso, Roberto, sabe? E com essas comparações principalmente, que era Aham. assim, um parente meu, um amigo meu teve isso daí e fez fisioterapia e melhorou e tal. E aí eu comecei até a me sentir culpada. Eu pensava, gente, será que eu tô mole mesmo? Será que o problema está comigo? E era o mesmo caso, eu não tinha diagnóstico, porque o que o médico descobriu é que eu tinha, na época, né, que eu tinha um desgaste. Só que o que ele falava era o seguinte: o meu desgaste daria uma dor aqui, a dor que eu estava sentindo estava aqui. Então não era do desgaste. E não conseguia encontrar. Então realmente demorou. E essa falta de compreensão, eu acho que não é nem compreensão, só é tato, né? De você Aham. falar uma coisa dessa com uma pessoa, e isso aí machuca a gente, você já está fragilizado. Porque sentir dor não é uma coisa boa. Né? Eu tomava remédios muito fortes, e aí você ainda, ao invés da pessoa ou não falar nada, ficar quietinha, calada, ou te acolher, ela vai e te critica, te compara. Isso é muito triste, sabe? Isso acho que para mim foi o pior. Lá foi o pior. E depois, acho que a pior para mim depois foi quando eu soube do diagnóstico e foi o médico me falar assim: você não tem escolha. Para isso que você tem, não tem remédio. O remédio para isso é cirurgia. E a cirurgia de coluna não é uma cirurgia tranquila, né? Não é uma coisa que você vai feliz fazer, né? Você tem todos os riscos. E o risco de sequela é muito presente. Né? Então, assim, eu não tive escolha, então tá. Então, marcou, esperei o dia chegar, fiz os exames e fui fazer. Tive um pós-operatório horroroso, muito difícil, mas aí hoje assim, as dores, aquela dor aguda que eu não suportava, que era incapacitante, que ela foi considerada incapacitante, eu não sinto mais. Eu sinto dor que eu controlo tranquilamente com os remédios. E eu vivo, assim, eu consigo fazer boa parte das coisas. Eu não faço tudo em casa, por exemplo, tem coisas que eu não faço. Eu não saio na rua numa distância muito grande sozinha. Eu saio só aqui na frente, que tem uma padaria, assim, e volto. Eu uso bengala, né? Eu não confio ainda de andar sem bengala, porque como eu perdi a força na perna, eu preciso de ter um suporte para, se eu desequilibrar, eu tenho com que contar. E estou indo, assim, tem mais de um ano que eu não corro, que eu não... Outro dia eu até falei com a fisioterapeuta, falei, gente, eu nem sei mais como que é pular. Não lembro como que pula mais. Eu faço treinamento de marcha, né? Para conseguir ir aos poucos e voltando. Salto, também eu posso esquecer que eu não vou usar nem sei quando. Não vou dizer nunca, não, que nunca é muito tempo. Mas não tem nem previsão. E é isso. Mas bola para frente, assim, eu sou muito grata a Deus. Nossa, sou muito, muito, eu agradeço a Deus, assim, todos os dias. Porque eu já passei por dores e por coisas que eu achava que eu não ia ultrapassar, que eu achava que eu não ia suportar mesmo. Assim, teve um dia que eu estava passando tão mal que eu comecei a pedir perdão para todo mundo. Eu pedi perdão para
Até para quem já não está aqui nesse plano mais. Eu pedi perdão para meu marido, fiquei pedindo perdão para você me perdoa por tudo que eu já te fiz, já te falei. Eu não sei te explicar por que eu pedi perdão. Eu não sei se é porque eu achei que eu ia morrer, ou se é porque eu achava que se eu pedisse perdão eu ia sentir uma leveza e talvez aquilo fosse me ajudar a sentir menos dor, sabe? Então, assim, eu passei por coisas muito difíceis, muito pesadas, né? E tem coisas que às vezes eu leio na internet que eu fico. Tem muita coisa boa na internet, né? Então, às vezes eu leio e fico pensando, falo, gente, parece que isso foi feito assim para mim, porque eu saí muito magoada lá da empresa. E outro dia eu ouvi uma pessoa, uma americana, falando assim: o que você espera de quem te magoou? Você espera que a pessoa te peça desculpa? Porque isso não vai acontecer. Porque você acha que uma pessoa que te machucou vai ser a cura para sua dor? Então, assim, eu ouvi isso, foi muito bom, sabe? Então, assim, eu tirei aquela fantasia de que um dia vocês vão perceber o que vocês fizeram de errado comigo. Eu espero que eles percebam para não fazer com outra pessoa, para não adoecer mais ninguém. Mas eu vivo bem comigo, sabe? Não fazem parte mais da minha vida. Está no meu currículo, que eu não vou tirar, porque é importante para mim a experiência estar lá, mas não fazem parte da minha vida. Eu não me refiro ao lugar, não falo o nome, não passo perto, porque realmente eu não faço nenhuma questão que tenha nenhum tipo de importância na minha vida. Mas eu espero do fundo do meu coração que mais ninguém passe por isso. Eu falo assim que o diagnóstico ele salva vidas também, né? Porque no meu caso, além de não ter diagnóstico, eu tive vários diagnósticos errados. Ai. E que fizeram fazer tratamento para doenças que eu não tinha, que quase me mataram. Em 2018, eu fui para o hospital em parada 3 vezes. Porque me diagnosticaram com esclerose múltipla e eu tomei um remédio fornecido pelo governo de alto custo, esse remédio. E esse remédio era injeções todos os dias. Eu tomei 3 meses, todos os dias, injeção para uma doença que eu não tinha. Aí teve um dia que meu Deus, eu tava indo deitar e do nada fechou tudo. A minha glote fechou, eu fiquei sem ar, não tinha ar para respirar, me deu um calor incrível assim. Aí fui pro hospital. E aí um médico, um neurologista que me atendeu, eu não acredito em coincidência, né? Ele tava lá, não era por acaso. E ele falou para mim assim, ó, deixa eu ver os seus exames. Aí eu mostrei tudo para ele. Ele falou para mim, você nunca teve esclerose múltipla. Esse remédio tá te matando. Se você continuasse tomando dele mais uma semana, acho que você não estaria aqui para contar a história. E aí foi que aí eu, mais uma vez, voltei para estaca zero, tá? Não tenho diagnóstico então o que eu tenho? Aí quando eu desisti, quando eu falei assim, eu não quero mais saber também não, eu vou tocar a vida, pronto, acabou, o diagnóstico veio. De forma inesperada, assim, chegou, e aí foi aí que eu vi uma luz no fim do túnel, aí eu comecei o tratamento certo, né? E aí foi uma outra batalha dura, porém, com direcionamento eu tinha mais esperança. Eu sabia que a partir dali eu tinha algum lugar onde chegar, né? Pelo menos o caminho é o certo, né? Pelo menos um caminho. Exatamente. Mas... E eu também descobri uma coisa, Roberta, ao longo de todo esse período, eu cheguei a uma conclusão que, assim, parece triste o que eu vou falar, mas, assim, é bem real, sabe? As pessoas, eu vou generalizar, as pessoas, elas, quando você está doente, elas querem te ver bem. Não porque elas estão preocupadas com a sua saúde, mas porque elas não querem lidar com você doente. Então, eu descobri isso também, sabe? Tem pessoas que, óbvio, né, te acolhem, né, querem você bem e preocupam. Eu tenho, assim, eu tenho uma rede de apoio boa, graças a Deus. Mas tem pessoas que elas ficam o tempo todo ali em cima, querendo saber se você melhorou, para ela não ter que te perguntar mais. Para ela não ter que falar, ai, meu Deus, eu vou ter que lidar com a Roberta doente. Ai, que saco. Então, você podia melhorar logo, Roberta? Sim. Entendeu? E, assim, a gente está cercada de gente que faz isso. E especialmente na empresa, né? Na empresa, exatamente, você doente é visto como um prejuízo, não é visto como uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Né? É um prejuízo que você está dando ali. Você tá... As pessoas começam a te... É engraçado, porque
pessoas que são seus colegas de trabalho, nem são donos da empresa, nem são atingidos financeiramente, começam a te tratar e fazer assédio moral com você, como se estivesse afetando o bolso deles também. Exatamente, é isso aí. Você falou tudo. Você falou tudo. Eles assumem um papel que não é deles, que ninguém deu, e começam a te excluir, inclusive, começam a falar de você e o meu trabalho, eu trabalhava sozinha na função, ninguém fazia para mim, por isso que eu tinha tanto esse receio de me afastar. E não só, eu não deixava o trabalho para sobrar para ninguém ficar reclamando, olha, ela está faltando e está sobrando. Pelo contrário, eu trabalhava de casa, mesmo de atestado. E ainda assim as pessoas me criticavam. Então, pessoas são complexas, viu? Eu passei por essa situação também de não aceitar o afastamento. A médica me deu atestado, tentaram me afastar e eu não apresentava. Eu achava que eu tinha também que se eu pensava assim, se eu me afastar, quando eu voltar, eles vão me demitir. E eu não posso ser demitida nesse momento. Né? Então, eu suportei até o último segundo. Quando realmente eu vi que não dava, que foi esse ano que foi o mais crítico, que eu considero que foi 2018, aí sim eu aceitei o afastamento. E eu tava tão mal, né, que a médica pediu 3 meses de afastamento e o INSS me deu 3 anos. Acho que nem o INSS acreditou que eu sobreviveria, porque isso é engraçado, que pessoas do meu convívio se despediam de mim e começavam a falar para mim coisas que seriam depois que eu partisse, porque ninguém acreditava que eu ia sobreviver. Gente. Porque além das dores, eu tinha sintomas muito ruins, assim, primeira vez que eu vou falar isso assim, no ar, nunca falei, né? A história até é sua, mas é tanta identificação que eu tô achando que pode agregar na vida das pessoas, claro. Né? Mas eu tive diarreia crônica todos os dias, 10, 15 vezes por dia durante 5 anos. Nossa. Ininterruptos. Todos os dias. Eu vomitava todos os dias. Eu tinha enjoo o tempo todo. 24 horas por dia eu ficava enjoada. E eu vomitava 2 ou 3, 4 vezes por dia. Diarreia crônica era o dia todo. E eu trabalhava dessa forma. E mesmo com esses sintomas, as pessoas falam, mas você não parece doente. Como se eu tivesse mole, como se eu tivesse de mimimi. E aí, por ter essa diarreia e esse vômito todos os dias, eu acabava não tendo o aporte nutricional que eu precisava. E essa deficiência me levava muitas vezes para o hospital. Às vezes, aí eu tinha outras sequelas de desmaios, de perder os sentidos, né? Não podia ficar andando sozinha por aí, e andava. E eu tinha necessidade de fazer tudo isso, né? Tinha uma dor de cabeça constante, que eu não conseguia abrir os olhos. E teve uma época que eu fiquei tão fraca, mas tão fraca, que eu passei 60 dias direto de cama. Depois do afastamento, isso eu não conseguia levantar. Porque depois de afastado, ainda demorou 2 anos para eu ter diagnóstico. Então eu passei 60 dias sem conseguir levantar da cama, deitada direto. Eu não conseguia comer direito, não. Eu tenho tendência, meu biotipo é magro, né? Mas eu fiquei muito magra nessa época, foi muito difícil. E nossa, aí, e o tanto que você tinha de desidratação, então? Muita. E uma vez eu descobri uma coisa que eu nem sabia que existia. Um negócio que chama hiponatremia. Que é quando falta tanto sódio no seu organismo que você entra num colapso. E foi uma das vezes que eu entrei em parada também no hospital, que eu tava roxa já, eu fui socorrida assim de última hora mesmo. Eu nem lembro desse fato, eu lembro de flashes assim do que aconteceu, porque eu nem estava presente. E ainda tem isso ainda, né, da gente, que isso também aconteceu comigo, da gente sair do trabalho, ir para o pronto-socorro, fica lá até altas horas da noite, no outro dia tá lá para trabalhar. Ah, sim. Normal, isso acontecia na minha vida. Normal. E eu internava por horas assim, no hospital da empresa. E mesmo assim, ainda sofria muito assédio moral por causa disso. Tipo assim, mas você aqui de novo, mas não sei o quê, né? E aí no outro dia, nossa, né? Mas você nem tá com cara que tava passando mal ontem. Como é que é a cara de quem tá passando mal no dia anterior, né? Eu não sei. Até hoje eu não descobri como é que é essa cara. Pois é, e assim, tudo isso também me deixou uma lição, sabe? Porque hoje eu sei lidar muito bem. Eu já era uma pessoa muito empática, mas hoje eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessas com qualquer pessoa que fosse, sabe? Então, assim,
Me serviu também de muita lição, exatamente assim, tudo que você nunca deve fazer quando você for lidar com uma pessoa que esteja sofrendo, que esteja doente. Teve uma pessoa em específico, outra psicóloga que trabalhava comigo na RH também, que lá tem um fórum interno. E nesse fórum interno eu recebi alguns elogios de forma anônima. Eu acho assim que, porque no meio de tanta gente ruim tem gente muito boa, né? E eu tinha pessoas que me apoiavam lá dentro. Eu tinha muita gratidão por algumas pessoas lá dentro que me apoiavam e me ajudavam, fazia de tudo para me ver bem. E se preocupava comigo de verdade. E aí algumas pessoas lá, né, eu quero deixar hoje uma mensagem para Roberta, que está passando tantas situações difíceis, mas está aqui dando o seu melhor, né? Eu desejo muita saúde para ela, tal. E aí eu vi essa mensagem. Aí eu falei para as meninas, falei: "Nossa, olha que legal, umas pessoas aqui falando, né, que desejo o meu bem, e tal". Aí a psicóloga do meu lado falou assim: "Já viu? Tá bom? Tá feliz agora? Então volta a trabalhar. Fecha isso aí e volta a trabalhar". Ela não era minha chefe nem nada, ela era minha colega, o cargo dela era igualzinho o meu. E ela falou isso chama muita atenção, né? Meu Deus. E assim, se isso aconteceu comigo, aconteceu com você, eu conheço várias outras histórias, infelizmente, igual, eu acho que vai haver muita identificação, por isso que eu fiz questão de querer falar com você, que você viesse dar o seu depoimento aqui, porque a gente tem que fazer uma coisa principal que eu acho. A gente não tem como fazer com que os outros não façam com a gente alguma coisa. Mas a partir disso aí, a gente identificar na gente um padrão também de comportamento que às vezes a gente tem de não ser empático em muitas situações, né? Exatamente. Porque eu comecei a questionar, gente, será que eu faço isso também? O que está me incomodando aqui que eu faço? Eu comecei a fazer uma revisão também, porque a gente vive tão no automático que às vezes a gente faz coisas que magoam as pessoas também e a gente não percebe. Né? Então, eu não tenho controle do que vão fazer comigo, mas eu tenho controle do que eu faço a partir disso. O que eu faço, exatamente. Né? E o que eu faço é identificar em mim comportamentos tão nocivos quanto aqueles que eu recebi. Eu nunca tenha feito, mesmo eu também. Inconscientemente, viu? Porque é cruel. É cruel. Mas talvez assim, a gente não faça exatamente, mas a gente faça de outras formas, de outras coisas, né? A gente começa a fazer uma revisão de vida completamente. A gente não tem como a gente ser atravessado por uma dor tamanha, emocional eu falo, nem falo do ponto de vista físico, mas uma dor emocional, sem que a gente seja transformado de alguma forma. É verdade. E eu fico feliz que você está nesse processo aí de recuperação. Eu fico feliz que você está se reconectando com você mesma, que você consegue olhar para trás e ver os aprendizados que tudo isso te trouxe, né? Eu falo que a dor tem um propósito, ela tem que ser professora na vida da gente e depois ser transformada em amor. Né? Se a gente propagar a lição aprendida para as outras pessoas, né? Para que a pessoa não tenha que passar pelo que a gente passou para aprender. E o canal aqui tem me ensinado muito isso. Eu fico muito feliz, porque eu aprendo muito com as pessoas que passam por aqui com essas histórias. Ai, tem histórias lindas. Hoje mesmo eu estava assistindo. Nossa, eu chego em casa, eu fico refletindo, eu falo, meu Deus, que pessoa forte, né? Que história de superação. E depois eu não ouso reclamar mais. Eu tinha muita preguiça de secar meu cabelo. Ai, meu Deus do céu, hoje é dia de lavar o cabelo, tem que secar, não sei o quê. Aí eu entrevistei a Bianca, que tem um tumor cerebral com uma ferida aberta aqui, que não fecha, e ela só espera essa ferida chegar para ela conviver com os filhos dela mais uma vez, que ela estava impedida desse convívio. E aí nunca mais eu reclamei de secar o cabelo. Que eu pensei, era tudo que a Bianca queria. Eu da moça que o marido sofreu um acidente de bicicleta. Sim. Hoje eu estava ouvindo ela. Super forte também, história maravilhosa dela. Sim, do Júnior e da Ana. Isso mesmo. Júnior e da Ana. E aí eu não ouso reclamar mais de secar meu cabelo. Toda vez que eu me dou uma preguicinha de secar o cabelo, eu lembro da Bianca, eu falo, meu Deus, eu não posso reclamar disso, eu tenho que agradecer. Graças a Deus eu tenho um cabelo para lavar e secar. Então, eu vou aplicando assim as histórias que eu aprendo aqui, né? Eu vou aplicando no meu dia a dia, assim. É um bom uso. Porque aí eu vejo outra situação, eu começo a querer reclamar, eu lembro, falo, meu Deus, e fulano que perdeu o marido, eu comecei a dar muito valor nas pessoas, porque eu até falei isso no meu Instagram esses dias, porque as pessoas que estão chorando hoje pela morte dos seus filhos, não sabia que aquele era o último dia dos seus filhos.
E a É isso pessoa, se ela mesmo. não sabia, então por que a gente perde tanto tempo, às vezes, perdendo a paciência, ficando nervoso, né? E se hoje for o último dia do meu marido? E se for o meu último dia? E se for o último dia do meu filho? Da minha filha? Né? Que imagem que eu quero que fique? Que momento que eu quero que fique? E isso, assim, foi uma divisão de águas na minha vida. Então, essas histórias, Despertou. assim... Não, essas histórias, assim, tocam muito o coração da gente. Que aí você fica se colocando no lugar, né? Então, por isso é muito comum eu chorar aqui. É muito comum, porque eu consigo me colocar no lugar e pensar, nossa, poderia ser eu estar chorando hoje a morte de alguém querido e sem saber que aquele momento seria o último dia da vida da pessoa que eu amo, né? Então, eu espero que as pessoas em casa também estejam fazendo essas reflexões, que é o intuito do canal, né? Eu estava até falando para uma pessoa que eu entrevistei anteriormente, que quando eu criei o canal, eu tinha intenção de ajudar as pessoas, mas a mais ajudada aqui, eu tenho certeza que Por sou eu. você. Eu que sou a mais ajudada aqui. E é muita gratidão. Mas poder falar é maravilhoso também, viu, Roberto? Acho que liberta a gente, sabe? Aham. Liberta, assim, de... Porque essa história que eu te contei, minha família toda sabe. Mas, assim, a gente tem necessidade ainda de falar, Uhum. sabe? Porque fica aquela coisa aqui dentro, parecendo um redemoinho, né? Que fala uma Uhum. coisa assim, meio rodando e tudo. E eu também fiz uma promessa para mim mesma de não me vitimizar, como você falou. Aconteceu, foi péssimo, mas Uhum. ao invés de me vitimizar, eu falo para as pessoas, eu participo de grupos de RH. Então, eu às vezes conto bem de forma reduzida, aconselho quando eu percebo a pessoa falando, contando o ambiente que ela está e o que ela está vivendo, eu aconselho. Eu falo, sai enquanto é tempo, vai cuidar da sua saúde. Esse lugar não é um lugar sadio. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que falar, é bom demais poder falar e colocar isso para fora e exorcizar, né? Uhum. Eu falo isso direto, assim, a gente não consegue se curar no ambiente que a gente adoeceu, Não consegue. né? Aquele ambiente adoeceu a gente, é loucura eu achar que eu vou me curar ali. Então, Exatamente. realmente, a gente ter esse time de quando sair de cena é importantíssimo para nossa saúde mental, sobretudo. Não é É isso? sim. Márcia, foi ótimo conversar com você, é um prazer imenso te conhecer, gostei muito, a gente se identificou muito desde o início. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui dando esse seu relato, espero que possa ajudar muitas pessoas, tenho certeza que vai. E obrigada mesmo por você estar aqui. Eu te agradeço pela oportunidade. Também amei te conhecer. Ai, que bom, fico feliz. Eu espero que você em casa também tenha gostado dessa entrevista, tenha aprendido muito aqui com a Márcia. E se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe, para que esse conteúdo chegue para quem esteja precisando conhecer histórias assim e aprender tanto quanto eu tenho aprendido aqui. Muito obrigada por você estar aqui também e a gente se vê no próximo episódio. Márcia,